Bora de resumo na rodada. E a gente começa com. Pulei demais. E a gente começa com. Vitória e Coritiba, onde Vitória dominou completamente a partida e venceu sem nenhuma dificuldade. E essa rodada foi cheia de clássico, tá ligado? A gente teve Palmeiras e Santos no Allianz, um bem da hora, tá ligado? Um jogo lá e cá, os dois times buscando gol o tempo inteiro, que me surpreendeu a postura do Santos. O Santos foi um time que tentou jogar, tá ligado? Dada a diferença dos times, é uma coisa que se surpreende. E ainda no final o Palmeiras teve um gol anulado no último lance da partida e o jogo foi bem louco. O Santos só perdeu o gás na reta final do primeiro tempo, do segundo tempo, que não estava conseguindo mais acompanhar. E o Vitória amassou o Coritiba sem nenhuma dificuldade no Barradão. O Cruzeiro, numa partida irreconhecível, que eu não tenho nem paciência de falar, que eu raiva que me dá, velho. O Cruzeiro não jogou absolutamente nada. Nada. O Atlético não fez nenhum esforço pra ganhar esse jogo, vocês acreditam? Nenhum esforço. E nem jogou isso tudo também, não. Mas a partida foi tão fácil que o Atlético não precisou jogar bem pra ganhar, tá ligado? Porque o Cruzeiro já tava jogando mal o suficiente pra ser goleado. Pra ser goleado, mano. E 3-1 ficou no lucro, porque, meu amigo, se o Atlético jogasse um pouco mais sério, teria sido. Não tem nem vontade de falar isso, porque é uma raiva que me dá. 51 mil torcedores do Cruzeiro no estádio pra ver o time jogar nada, uma postura podre. Podre, os caras não levaram o clássico a sério. É clássico, porra! Os caras estavam em crise e o Cruzeiro vai lá e faz o favor de ressuscitar os caras, véi! Que raiva! Ó, São Paulo e Bahia foi um jogo bem disputado. São Paulo dominou a maior parte da partida. Só que chega no segundo tempo, o Bahia consegue empate. Aí o São Paulo vai lá, melhora de novo, faz o 2-1. Só que no último lance da partida, o Bahia empata o jogo. E a situação da Chape tá osso, viu? Dó! Começou bem, até que fazer um gol. Aí conseguiu controlar bem o jogo, só que o ímpeto do Bragantino no segundo tempo fez com que a Chapecoense eventualmente cedesse e tomasse a virada. Internacional jogou bem no Beira-Rio, dominou a partida e ganhou com tranquilidade do Flu. E a gente vai falar. Corinthians ganhou de 2-0 do Vasco. Ó, do Vasco não, do. Ó, o Mirassol ganhou de 2-0 do Corinthians, jogando bem melhor, dominando o primeiro tempo, sendo agressivo, dominante e anulando completamente a ofensividade do Corinthians, tanto no primeiro quanto no segundo. E conseguiram administrar bem no segundo tempo e segurar o resultado. E um clássico que eu esqueci de falar foi Flamengo e Vasco. O jogo até começou bem com o Vasco se entendendo bem, anulando o ímpeto do Flamengo, só que por uma desatenção da zaga, o Flamengo abriu o placar. Aí chega no segundo tempo, o Flamengo que já estava com mais volume ofensivo e o Vasco que tinha acabado, que precisava fazer gol, foi pra cima. O jogo ficou abertão, tá ligado? Só que num vacilo do Paulo Henrique, lateral do Vasco, pênalti pro Flamengo. Aí você pensa, agora pronto, acabou pro Vasco.
Mas não, o Vasco melhora, vai pra cima do Flamengo, diminui e empata o jogo no último lance. Oh, no último lance não. Foi no último lance mesmo. Que é. Mano, que jogo louco. O segundo tempo foi completamente louco. Os dois times buscando gol o tempo inteiro. O Flamengo se segurando porque, né, tava com a vantagem. Mas o Vasco foi corajoso, mano. Me surpreendeu. O Vasco foi corajoso. Enfrentou o Flamengo de peito aberto, tá ligado? Surpreendendo muita gente, inclusive eu. E tem mais um jogo que eu esqueci? Deixa eu ver. Botafogo e Remo. O Botafogo até começa bem, faz 1-0 e tudo mais. Só que o Remo, depois de ter tomado o gol, só que o Remo depois de um tempo foi melhor, foi pra cima. No primeiro tempo tava melhor, na reta final. Chega no segundo tempo, vai pra cima, mesmo tomando o gol, continua melhor, consegue virar o jogo e o Botafogo não tem nenhum poder de reação. E o Remo tem a primeira vitória na Série A. Era o único time que ainda não tinha ganho. Além da Chapecoense. Bom, esse foi o vídeo do resumo da rodada e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!